desfazer. Só quero a ti. Só quero a ti. Nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, e nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Eu só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer. Só quero a ti. Só quero a ti, e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, e nada mais, nada mais, nada além de ti. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam: Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, santo pra sempre. Quem foi perdoado e redimido foi. Meus irmãos, a graça e a paz, amém? Cuide você se colocar de pé. Eu creio que se você veio aqui essa noite, você tem um motivo para agradecer ao Senhor. Eu queria convidar você a fechar seus olhos e fazer uma oração, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito em sua vida. Eu não sei o que você tem vivido, você conhece seu coração também. Vamos juntos em oração. Senhor, estamos aqui na sua presença, Deus. Sabemos que não somos merecedores de estar aqui, ó Pai, de ter esse privilégio, ó Pai, de adorar ao Senhor, ó Pai, sem nenhuma perseguição, ó Pai.
Estamos aqui na sua casa, Pai, temos liberdade para te adorar, para erguer nossa voz e cantar ao Senhor de todo o nosso coração, ó Deus. É isso que queremos fazer aqui essa noite, ó Pai. Queremos te adorar, ó Pai, pois não há nada que possamos fazer, ó Deus, para agradecer ao Senhor, ó Deus. Não há palavra a dizer, ó Pai, que possa, ó Pai, agradecer a tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Não há nada que possamos fazer, Pai, para que seja maior, ó Pai, do que a sua entrega naquela cruz, por amor a nós, ó Deus. Só queremos te agradecer, ó Pai, pela graça derramada todos os dias de nossas vidas, ó Pai. Te agradecemos pelo privilégio, ó Pai, de estarmos aqui nessa casa de oração, ó Deus, para te adorar, para bendizer o teu santo nome, ó Deus. Sabemos, ó Pai, que somos incapazes, ó Pai, de fazer algo, ó Pai, que engrandeça o seu nome, ó Pai. Mas queremos de todo o nosso coração te adorar, ó Deus, erguer as nossas mãos, ó Pai, erguer a nossa voz e cantar ao Senhor de todo o nosso coração. É o que possamos fazer, ó Pai. Fomos criados para isso, ó Pai, para te adorar o teu santo nome, ó Pai. É o que queremos fazer aqui juntos como igreja, ó Pai. Exaltar a Ti, ó Pai. Exaltar a quem Tu és, ó Pai. Pois reconhecemos, ó Pai, que é um privilégio estarmos aqui, ó Pai, em meio às dificuldades, ó Pai, em meio às lutas, ó Pai, te adorando, Deus. Pois sabemos que é só aqui na terra que possamos viver isso, ó Pai. Pois lá no céu, ó Pai, não haverá dor, ó Pai, nem sofrimentos, apenas te adorar, ó Deus. Por isso, ó Pai, te agradecemos, ó Pai, por esse privilégio de estarmos aqui, ó Pai, juntos em adoração a Ti, Deus. Vamos juntos adorar o nosso Deus. Dizer então como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua
o Senhor com as suas palmas. Ele é exaltado, Ele é engrandecido, digno do nosso louvor. Você sabia que aleluia significa louvado seja o Senhor? Nós cantamos que este nome seja de fato exaltado por nossas vozes, pelo nosso respirar, pelo nosso andar, dia a dia, dia e noite, todos os dias. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, hoje e sempre. Amém? Glória a Deus. Você pode se assentar um instante, meus queridos. Como é bom estarmos aqui para adorar a este Deus tão maravilhoso, que apesar da sua grandeza, da sua majestade, é um Deus que olha para o seu povo, um Deus que está com os braços estendidos, com as mãos abertas, um Deus que é gracioso, amoroso e tem provido bênçãos sob medidas ou sem medidas sobre nossas vidas, não é? Eu tenho certeza que você é muito grato ao Senhor, eu tenho certeza que você agradece a Deus todos os dias por estar vivo e também por poder adorá-lo e viver na sua presença. Esse Deus é bom demais, meus queridos, e nós precisamos sempre louvá-lo e adorá-lo. Por isso nós agradecemos você que está aqui, que decidiu estar aqui para agradecer, engrandecer e exaltar o nome deste Deus conosco. Como é bom estarmos juntos. E nós estamos na noite da esperança. Noite da esperança. De fato vamos receber uma palavra logo mais que vai encorajar o nosso coração, desafiar-nos, quem sabe, a avançarmos um pouco mais na fé. Mas eu quero te pedir, guarde o teu coração. Nós cantamos que nós não temos nada além do que um coração na presença de Deus, porque nada pode, queridos, retribuir o que Deus fez por nós, mas a única coisa que temos para dar ao Senhor é a nossa vida, a nossa adoração, o nosso coração diante dEle. Então guarde o seu coração aí. Cutuque quem está do seu lado assim e fala assim, ó, guarde o seu coração, que Deus vai falar com você nessa noite. Amém? Em nome de Jesus, glória a Deus. Que bênção, meus queridos. Nós queremos avisar a você sobre o que vai acontecer nesta semana e também na próxima. Por exemplo, nesta quinta-feira, dia 21, nós vamos ter aí um encontro especial da Rede Mulher. Então quero convocar você, mulher, que está aqui, você que nos assiste também, é convidado a estar conosco nesta quinta-feira às 20 horas para um encontro muito especial da Rede Mulher, com uma palavra específica para o seu coração e certamente uma ambiência de adoração, Deus presente e com certeza Ele realizando milagres nesta noite. Quinta-feira, dia 21, você é convidado a estar aqui. Amém, mulheres? Mas quero desafiar também você jovem e você adolescente, para estarmos juntos no AISO, neste sábado, dia 23, um encontro muito especial com os jovens e adolescentes, para festejarmos, celebrarmos ao Senhor Jesus de uma forma bem específica, bem divertida, bem alegre, na moda sertaneja, vamos dizer assim, caipira. Então você é convidado a estar aqui, neste sábado, às 20 horas, com o AISO, tá certo? Não precisa necessariamente dar o seu nome, mas eu quero pedir você, adolescente, e que você sim, procure, quem sabe, a sua célula, a sua rede Teams, para você estar se inteirando, quem sabe dando o nome lá, e também os jovens na rede Imersão, nós vamos estar unidos ali, buscando, celebrando e festejando o nome de Jesus, tá certo? Quero lembrar também, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, os cabras de Cristo, homens de Deus, para o Papo de Homem, que vai acontecer na quinta-feira da semana que vem, na última quinta-feira, dia 28 às 20 horas. Basicamente é as células de homens se reunindo de uma forma muito dinâmica, muito interativa e edificante. Você não pode perder, homem. Quem sabe você ainda não participa de uma célula, esta é a oportunidade de você estar aqui nesta noite, no dia 28, para celebrarmos juntos a Jesus, ouvirmos uma palavra específica para o nosso coração também, sermos encorajados e edificados e assim nos engajarmos juntos na missão do reino de Deus. Então esse convite é para você, e quero desafiar você, homem, a convidar outro para estar aqui também, tá certo?
E meus queridos irmãos, não só os membros aqui desta casa, mas aqueles que nos visitam e nos dão a alegria da sua companhia, da sua participação conosco, queremos convidar todos vocês para nosso aniversário de 92 anos da nossa amada IPI aqui de Sertanópolis, a ser comemorado exatamente nos dias 7 a 9 de setembro, não é? Domingo a terça-feira, 7 a 9 de setembro. Agende esta data, venha, participe, convide mais pessoas. Creio que vai ser tremendo o que Deus vai fazer neste lugar, nestes 3 dias, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Nós vamos continuar celebrando ao Senhor, como você bem sabe, agora nesta oportunidade, com o nosso louvor financeiro também. Então nós vamos, enquanto cantarmos essa próxima canção, com a oportunidade de trazermos nossos envelopes, com os nossos dízimos e ofertas missionárias aqui nas urnas à frente, ou se você preferir, pelo seu aplicativo com o QR Code na tela, ou mesmo nos envelopes que você tem aí, atrás das poltronas, tem o QR Code nos envelopes, você pode também acessar aí, como você preferir. Mas deixa eu pedir algo para você, faça isso com alegria e gratidão ao Senhor, né? Parece que a gente chove no molhado, né, meus irmãos? Mas é o que a palavra nos ensina, para contribuirmos com gratidão e com alegria ao Senhor Jesus, por tudo que Ele fez, por quem Ele é, pelo que Ele está fazendo na nossa vida, na nossa igreja, no reino de Deus aqui nesta cidade. Você concorda? Amém? Vamos ficar em pé então. Quero te convidar a fechar os seus olhos e a orarmos neste momento mais uma vez. Senhor, este culto é Teu. Esta adoração que prestamos aqui, Senhor, com os louvores, com o nosso fôlego, Senhor, cantando a Ti, é para o Senhor somente. Pedimos que o Senhor seja centralizado aqui nesta noite, Pai. Que o Teu nome seja exaltado. Que todo o nosso olhar, expectativa, atenção, esteja tão somente em Ti, Cristo Jesus. Pai, nos livra de distrações, nos livra, Senhor Deus, de preocupações. Tira-nos, ó Deus amado, também da zona de conforto nesta noite, a fim de que venhamos nos posicionar, estarmos bem atentos e dispostos para ouvir a Tua voz, pela Tua palavra que há de ser ministrada logo mais. Mas, Senhor, que neste momento o Senhor possa receber esta adoração. Quem sabe do irmão, de uma irmã, que com o seu louvor financeiro entende o propósito, e ó Deus amado, oferece agora uma entrega, oferece agora uma contribuição generosa, aquilo que vem do coração, não por força, não por violência, mas por entender o propósito, o princípio, em adoração ao Senhor. Que as Tuas bênçãos, Senhor, transborde sobre o Teu povo, sobre a Tua casa, sobre a Tua obra nesta cidade, Senhor. É o que nós Te pedimos, Te agradecemos e Te exaltamos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Enquanto cantarmos, você pode ficar à vontade para entregar os seus dízimos e ofertas, em nome de Jesus. Céu não há em toda a terra um Deus assim tão grande, incomparável. A criação Te adora, joelhos se dobram, declaram que Tu és Senhor. Eu levanto minhas mãos, abro o coração, reconheço que Tu és Senhor. Majestoso és, poderoso és, não há nada em mim maior que o Teu amor, que o Teu favor. Eu me rendo
no céu não há em toda a terra um Deus assim tão grande, incomparável. A criação te adora, joelhos se dobram, declaram que tu és Senhor. Eu levanto minhas mãos, abro o coração, reconheço que tu és Senhor. Majestoso és, poderoso és, não há nada em mim maior que o teu amor, que o teu favor. Eu me rendo a ti, me entrego a ti. Não há nada em todo mundo maior que o teu amor, que o teu favor. Eu me rendo, eu me rendo a ti, eu me entrego, eu me entrego a ti. Majestoso és, declara que ele é poderoso, poderoso és, não há nada em mim maior que o teu amor, que o teu favor. Eu me rendo a ti, me entrego a ti. Não há nada em todo mundo maior que o teu amor, que o teu amor. Não há nada em todo mundo maior que o teu amor, que o teu favor em minha vida, Senhor. Aplauda aquele que é poderoso, diga o nosso louvor. Nós te exaltamos, Jesus. Nós podemos confiar num Deus soberano, num Deus poderoso, que quando nós estamos na presença do Senhor Jesus, nada pode nos atingir, porque o Senhor está conosco em todos os momentos. Nós estamos firmados na rocha do Senhor, que é a nossa segurança, que é o nosso socorro bem presente. Que você adore ao Senhor Jesus nessa noite, confiando a sua vida, a sua segurança nas mãos do Senhor, daquele que nunca falta, daquele que nunca acaba, que é o nosso Deus Jesus. Nós te louvamos, Jesus. Nós te adoramos, Senhor.
estamos firmados em Ti, Senhor. Firmados na rocha inabalável, na rocha inabalável. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em Ti. Oh, Jesus, nós cremos em Ti, Senhor. Nós confiamos em Ti, Jesus. Exalte ao Senhor com as suas palmas. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Aleluia, engrandecemos o Teu nome, meu Senhor. Tu és o Deus Todo-Poderoso, vitorioso és. Te exaltamos e bendizemos o Teu nome, Senhor. Obrigado por já nos fortalecer a nossa fé. E cremos que nessa noite o Senhor, pela revelação da Tua palavra e nosso entendimento, iremos transbordar para abençoar nossa casa, abençoar os nossos irmãos, abençoar o próximo. Pai, nós Te agradecemos e Te louvamos em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A graça e a paz de Jesus, queridos. Amém. Pode tomar seu assento, por favor, queridos. Obrigado, meus irmãos. Deus continue abençoando a vida de vocês, viu, queridos? Servo de louvor, toda a equipe engajada, servindo tanto no ministério, tanto com as nossas crianças, na mídia, aos nossos irmãos do acionamento, a recepção. Glória a Deus por todos que estão se colocando à disposição para servir. Meus irmãos queridos, vocês são animados? Oh, bênção, vamos firmes em nome de Jesus. Eu não sei se você alguma vez subestimou alguém. Eu acredito que sim, porque eu já, e muitas vezes. E também não sei se você já deparou com alguém pedindo perdão porque subestimou você. Aliás, se alguém chegar até você e dizer assim: meu irmão, minha irmã, me perdoe por eu ter subestimado você, o que você entenderia? Me subestimou, mas que sentido? Em que sentido? Eu acredito que nós podemos nos enganar muito pela aparência, ou por achar que pessoas, segundo os nossos olhos, as nossas percepções, achamos, isso aí não vai longe. E como é bom ser surpreendidos, ao ponto de chegar a pessoa e confessar o nosso julgamento precipitado, as nossas conclusões precipitadas, ao ponto de dizer a ela assim: olha, me perdoe porque eu te julguei mal. Eu achei que misericórdia. E é tão bom ser surpreendido, mas em tantas coisas, o que especialmente nós poderíamos, queridos, subestimar e ser surpreendido? O que nós podemos ter um olhar assim: isso não vai longe, olha, mas vai surpreender, e no fundo vai nos surpreender. Embora quando alguém tem um olhar a nós, ao nosso respeito, e nos subestimar, por um lado eu vejo que isso é bom, é uma certa modéstia, ao ponto que você não está se expondo, você não está se exibindo um talento a qual você tem, porque você entende qual é o propósito deste talento, que é para glorificar a Deus. Que você não está se exibindo, falando que você é superior ao outro. Se alguém chegar até você e dizer: me perdoe porque eu subestimei você, que bom. Sinceramente, pode ser uma coisa boa. Se alguém confessar para mim: pastor, me perdoe porque eu subestimei você, que bom. É um bom sinal isso. Um sinal que tal pessoa, ela não está expondo uma certa avareza, um orgulho, uma soberba. Ela não está demonstrando certamente uma coisa que não convém. Mas eu quero trazer para vocês, irmãos meus, como eu disse, se alguém chegar a você e dizer assim: olha, me perdoe por eu ter subestimado você. O que significa ser subestimado? Se não atribuir um valor ou importância menor do que o merecido a algo ou a alguém. Que significa diminuir
O subestimar alguém é você não dar o valor merecido, ou não enxergar realmente seu potencial, não enxergar realmente a plenitude de Deus sobre a vida dela, suas virtudes, a capacitação do Senhor sobre a vida dela. E isso, irmãos, como acontece, como é comum entre nós acontecer isso. E temos muito que guardar nosso coração, porque isso é julgar segundo a aparência ou segundo nossos olhares. E como é bom ser surpreendido, queridos, quando, afinal de contas, percebemos, olha, eu subestimei você. E, afinal de contas, me surpreendeu. Me surpreendeu. Me tocou muito essa semana, atendi uma pessoa e ela, abrindo o coração, buscando a presença de Deus, começou a vir para a igreja há pouco tempo e foi muito impactante, porque um olhar para ela em outro lugar que eu já estive, fora da igreja, aparentemente era alguém que não estava muito interessado com a relação à presença de Deus. Mas quando ela confessou a sua história, a sua luta, o seu sofrimento, eu confesso que eu fiquei surpreso. Por um momento eu fui golpeado e disse, meu Deus, como eu já estava tirando uma conclusão pelo fato de perceber que a pessoa, por ela estar reservada, eu achei que ela estava resistente com a palavra de Deus. Ela não estava resistente, ela está, na verdade, ferida e está abrindo o coração, dando a confiar um processo novamente de cura, de transformação, de vida com Deus. E ao abrir o coração, conhecer toda a história, eu falei, misericórdia. Como nós precisamos tomar cuidado para não tirarmos conclusões precipitadas de pessoas, queridos, que muitas vezes a julgamos segundo os nossos olhares, e isso é muito perigoso, principalmente, reproduzir os nossos olhares para as outras pessoas, segundo o que nós estamos enxergando, segundo o que eu penso. Primeiro, precisamos reciclar isso. Primeiramente, nós temos que ter certeza do que nós vemos ou sabemos, e se tiver de reproduzir, qual é o propósito de reproduzir? Segundo, para quem eu vou reproduzir essas impressões? Com qual finalidade? Bom, meus irmãos, nessa noite nós vamos dar continuidade ao falar sobre a parábolas do reino, e nós estamos falando sobre as parábolas que Jesus contou, especialmente em Mateus, no capítulo 13. Eu convido você para abrir sua Bíblia, por favor, ou se você desejar acompanhar a leitura no telão, nós iremos projetar o texto sagrado. São apenas 2 versículos, mas como tem tanto para nos ensinar, tantas riquezas que há nessa passagem bíblica que o Senhor tem nos ensinar. Nessa noite falaremos sobre a parábola do grão de mostarda, do verso 31 até o versículo 32. Iremos esses 2 versículos, verso 31 ao versículo 32, assim está escrito. Jesus propôs outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem pegou e plantou no seu campo. Esse grão, na verdade, a menor de todas as sementes, mas quando cresce, é maior do que as hortaliças, e chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm se aninhar nos seus ramos. Senhor, continue falando conosco. Nós te pedimos entendimento do texto que nós lemos, nós te pedimos a tua graça, pedimos tua revelação, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos meus, eu quero novamente retornar a essa pergunta: o que podemos subestimar e ser surpreendidos, se não apenas uma pequena semente? Eu acredito que uma das coisas mais subestimadas que pensamos o seguinte: o que vai sair daí? O que vai produzir através de uma simples semente? Uma pequena semente, o que é capaz de produzir através de um simples ato, ou uma atitude mais singela, ou uma simples semente? Para aqueles que estão na lida, na agricultura, conhecem muito bem do assunto, não é? Eu tive também uma alegria de viver boa parte da minha infância morando no sítio, também assim na agricultura.
E era interessante demais ver como que frutificava apenas semente, e o que gerava através de uma semente de milho, de feijão, é coisa extraordinária. A potência que traz uma semente, porque ela se expande, mas de uma forma interna. Ela está semeada no solo e vai expandindo, vai brotando, vai crescendo. Semelhantemente, Jesus está contando que o reino dos céus é semelhante a uma semente. E a semente significa o que? A palavra de Deus. É a palavra do nosso Deus. Não devemos jamais, de forma alguma, subestimar a semente, queridos. Uma semente. O que nós podemos lançar na vida de uma pessoa, ou receber uma semente. Jamais perca a esperança que foi em vão o seu esforço, que foi em vão a sua atitude, a sua dedicação, sua oração, sua intercessão, ainda que talvez foi de pouca força, ou talvez foi de uma forma tão simples. Max Lucado, acho interessante uma frase que ele diz o seguinte: quer ver um milagre? Plante uma palavra de amor no fundo do coração da vida de uma pessoa, alimente-a com um sorriso e uma oração e veja o que acontece. E veja o que acontece. No seu livro, Deus está contigo. Essa frase me impactou demais, sobre o poder de uma semente. Plante uma palavra, plante uma semente de amor no fundo do coração da vida de uma pessoa e alimente. De que forma? Com um sorriso e uma oração, e veja o que acontece. De fato, acontece um milagre. Literalmente, até as plantas, se você falar e abençoar elas, elas vão frutificar mais ainda. O seu jardim, se você abençoa, você fala, até isso tem poder, porque transmite vida, o poder das suas palavras, você abençoa. Acontecem milagres, queridos, quando realmente semeamos a palavra, ou semeamos uma semente, e ela vai cultivando. Não é uma coisa tão simples, racional assim, de entender o processo de uma semente para ela produzir e tornar, seja uma planta, ou até mesmo ela produzir tantos frutos, apenas uma pequena semente. Como é capaz isso? Isso de fato, irmãos, é uma coisa grandiosa de Deus. Isso tem um propósito de revelar a grandiosidade de Deus, assim como uma pequena semente, ela pode gerar frutos, tornar uma grande árvore. Semelhantemente, uma palavra no reino de Deus é para mostrar que o reino de Deus é grandioso, é poderoso, o reino de Deus. É interessante, irmãos meus, só aqui essa imagem que mostra tanto ali a semente e agora a árvore que veio a se tornar. A maior planta vem da menor semente, né? Claro que neste contexto, quando Jesus contou isso, naquele tempo era a maior árvore. Hortaliças há muitas outras hoje em dia, mas até então, quando olhamos para este contexto que Jesus usando a figura de linguagem, coisas simples, em que as pessoas poderiam entender a sua mensagem do reino, para ensinar coisas espirituais, Jesus ele costumava usar das coisas mais simples, do campo, que era a realidade da Palestina, e era uma forma mais prática de Jesus ensinar o evangelho ou as mensagens espirituais. É interessante que aqui há um contraste. Eu vejo que o reino de Deus causa um contraste muitas vezes, porque a maior planta vem da menor semente. É um contraste. O reino de Deus, o que ele gera é muitas vezes nossa vida, queridos, é uma coisa tremenda. Por exemplo, a mesma pessoa que um dia te feriu, hoje é um instrumento de cura. A mesma pessoa que até então, antes da conversão, é o que roubava o seu sossego, que trazia prejuízo para você, hoje é alguém que mais te abençoa. Olha que contraste. A mesma pessoa que até então era alguém que você até subestimou, essa pessoa não se converte nunca. Que surpresa boa. Ela está sentada hoje entre nós, glorificando a Deus. É um contraste, irmãos. O que Deus faz, o reino de Deus causa um contraste. O que realmente, olha, era para ser um motivo de perdição, reverteu em um testemunho glorioso. O que era então uma manhã de uma crise que talvez não enxergava uma solução, mas no fim de tudo, daquele dia,
reverteu um testemunho e isso fortaleceu a sua fé. É um contraste, irmãos, o que Deus faz. Como marca a nossa vida, como Deus sabe muito bem nos maravilhar. Mas olhando para essa parábola tão preciosa que Jesus ele contou, há um ensino tão rico e eu gostaria de compartilhar com vocês. No verso 31, Jesus ele, ao contar essa parábola, ele disse: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Preste atenção, que o homem pegou, o que ele fez com a semente, ele plantou no seu campo. Nós podemos trazer algumas interpretações aqui ao usar essa figura de linguagem relacionada com outras parábolas. Das duas parábolas que até então pregamos até aqui, tanto falando do joio e do trigo, como também do semeador, Jesus ele trouxe a explicação, o que significava cada linguagem ou cada relação com o reino de Deus, algo natural, qual era a simbologia numa perspectiva espiritual. E Jesus está dizendo algo muito interessante, que um homem, ele pegou-as e plantou no seu campo. Aí eu fui lembrado de uma frase que muito tempo eu ouvi, que me impactou demais, que tem me ajudado a orar por essa direção. Na hora eu fui lembrado, quando eu estava meditando essa palavra, veio diretamente assim na minha mente, essa palavra que muitas vezes tem orado, que hoje nós devemos pegar a semente da promessa e semear no solo da necessidade. Pegue a semente da sua promessa e semeie no solo da sua necessidade. Como isso, pastor? Por exemplo, qual é a semente da promessa? A promessa é: se crês no Senhor, serás salvo tu e tua casa. É uma promessa do Senhor. E qual é o solo da minha necessidade? A minha família não conheceu o Senhor, não conhece a Cristo ainda. Então eu vou pegar essa semente dessa promessa e semear no solo da minha necessidade. Jesus ele levou sobre si as nossas enfermidades e toda a nossa dor. Eu vou pegar essa semente da promessa e semear no solo dessa necessidade, dessa enfermidade. Jesus levou sobre si todos os meus pecados. Agora eu vou pegar essa semente do perdão dele e semear sobre essa culpa. Vou semear sobre esse sentimento que está me consumindo. É uma semente da promessa. Porque o homem, ao pegar, a receber a semente, a mensagem do Evangelho, ele semeou no seu solo, ou melhor, no seu campo. Não foi no campo do outro primeiramente, foi no seu campo. O campo, em outra parábola, vai dizer que o campo simboliza o mundo, mas eu quero trazer, também traz um entendimento, na verdade, a olhar para a sua vida, para o seu mundo ao todo. Pega a semente da sua promessa e semeie neste solo da sua necessidade. E eu pergunto, qual é a sua necessidade? E qual semente que pela fé você precisa semear? Semear, queridos. Aí somos lembrados, salmista, do Salmo 126, o verso 6, pois aquele que sai chorando enquanto semeia, chorando e semeando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Não é aquele que sai chorando, não, é semeando. Não é chorar simplesmente, não é expressar uma dor ao Senhor, mas é semear, seja na hora da dor, seja na hora da angústia, semeie, aproveite que o seu coração está sensível, aproveite esse momento para você clamar ao Senhor, porque vai ser uma oração sincera ao Senhor, uma oração genuína, que é de todo o seu coração a Ele, uma semente da promessa, queridos, um homem que ele pegou e plantou no seu campo. Sinceramente, irmãos meus, como nós precisamos colocar isso também em prática em nossas vidas. Olha, essa palavra, eu vou pegar ela na minha vida, ela vai me perseguir no meu trabalho, ela vai me perseguir onde eu estiver, ela vai estar no meu coração. Se necessário, eu vou escrever ela na palma da minha mão, eu vou grifar na minha Bíblia, vou escrever este versículo, vai me despertar pela manhã. Eu preciso memorizar, eu preciso interiorizar em mim essa mensagem.
A semente de Deus, a palavra de Deus. Quando eu sou lembrado dessa semente que é da promessa de Deus, por exemplo, há tantas, mas o que mais me abençoa todos os dias é lembrar: o Senhor está comigo. Ele disse isso: eis que estou com vocês todos os dias até a consumação do século. Irmãos, essa é uma semente poderosa do Senhor, porque quando nós apropriamos e semeamos nossa vida, não tem espaço para o medo, não tem espaço para a insegurança. E isso nos abençoa demais, ao saber que, olha, como nós acabamos de cantar, temeu por quê? Se eu estou guardado por aquele que nunca perdeu batalhas, eu preciso firmar nele a minha confiança. E como firmar essa confiança, irmãos meus? A não ser todos os dias alimentando essa semente. O Senhor está comigo. Abençoa a sua casa, dizendo: olha, vamos firme, mas um dia o Senhor está presente. O Senhor está presente. Sabe, queridos, pregar essa mensagem para as pessoas realmente é encorajadora. Mas o que nós precisamos é aplicar para a nossa vida, pregar para nós isso. Porque este homem, ele pegou a semente do reino e plantou na sua vida. Na sua vida. E às vezes nós pegamos a mensagem: olha, isso aqui vai abençoar tal pessoa. E de fato vai abençoar. Porque a palavra de Deus, ela tem um propósito de não voltar vazia. Quando for lançada, proclamada, liberada. Mas antes, Senhor, o meu coração, eu tenho que pegar essa palavra para mim. Essa palavra do meu coração é a palavra de Deus. A semente da promessa, queridos. Nós temos que aprender a semear neste solo. Certa vez nós fomos visitar um local em que as pessoas diziam: muito difícil as pessoas respeitar o nome de Deus neste lugar. E fomos em um ato muito ousado visitar aquele lugar, né, num dia de folga, e então não tinha as pessoas naquele local, e ali começamos a orar e declarar: Senhor, em nome de Jesus, declaramos o Seu reino neste lugar, o Teu reino neste lugar. Uma semana depois, estávamos já com a oportunidade de estar naquele mesmo local agora, com aquelas pessoas, ministrando a palavra de Deus, e aquele ambiente cada vez mais foi transformado em um ambiente de paz, queridos. É isso. Que solo difícil, hein? É uma escassez, há uma necessidade tão grande, há uma ausência da presença de Deus aqui. É onde nós temos que semear, queridos. Semeia a palavra de bênção, semeia a palavra de paz. Semeie, declare em nome de Jesus. Se há uma palavra de maldição, nós temos que ousar da autoridade do Senhor e declarar bênçãos em nome de Jesus. Amém, queridos? Interessante que Jesus, ele continua dizendo, quando olhamos no versículo 32, esse grão, na verdade, é a menor de todas as sementes, mas quando cresce, é maior do que as hortaliças, e chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm a se aninhar nos seus ramos. O Senhor mostrou ao meu coração essa mensagem. Eu falei: Senhor, o que significa isso? Porque veja bem, uma semente que alguém pegou do reino de Deus, o reino de Deus é algo que é uma semente, pode ser pequena ou simples, ela de fato é uma mensagem simples, mas é poderosa, há uma expansão, há um poder interior que passa a fluir em nossa vida, nos leva a um crescimento, nos leva realmente a cumprir um propósito de Deus. Aliás, é sobre esse propósito. Toda vez que recebemos a semente da palavra de Deus, nós temos que entender uma coisa que tem tudo a ver com propósito. E eu entendo claramente que nós devemos semear com propósito do quê? De ser um testemunho, ou de se tornar um testemunho, porque aquele homem pegou a semente e semeou no seu campo. E ao semear no seu campo, o que aconteceu? Cresceu, se tornou uma árvore. Olha o propósito, cresceu, agora tornou uma árvore. Para quê? Ao ponto que as aves dos céus venham se aninhar em seus ramos. Olha como ela passou a ser útil, ou seja, passou a ser um testemunho. Olha o propósito de receber algo de Deus, ou desejar algo em Deus, alimentar algo na presença do Senhor. Para quê? Para dar um testemunho, ou ser uma bênção na vida de alguém, ser um instrumento de Deus. E olha, queridos, eu vejo que a semente, o reino de Deus, quando é lançado na nossa vida, nos leva realmente a sermos testemunhas de uma transformação genuína.
e o propósito também de abençoar muitas vidas. Interessante, eu estava refletindo, seja ali está dizendo aves, ou sejam pássaros, ao ponto que essa vida, ela frutificou tanto no reino de Deus, ou seja, exemplificando, o reino de Deus na vida de uma pessoa, ela vem através de uma simples semente, que é lançada no seu coração, e tem poder de transformar a vida dela, vai crescendo, amadurecendo, se tornando uma bênção. Isso significa que ela torna-se uma pessoa movida em amor, ela vem a cativar as pessoas com facilidade, uma pessoa de paz, uma pessoa que transmite a paz. E sabe como eu afirmo que é pessoa de paz? Porque um pássaro, ele não vai se assentar ou não vai ficar num lugar onde tem barulho. Você conhece algum lugar em que pássaros eles ficam ali, até fazem o seu ninho, em um lugar que oferece risco a elas? Não. Os passarinhos, de fato, têm uma simplicidade, mas se assustam muito com facilidade. É muito gostoso acordar pela manhã e ouvir os pássaros louvando a Deus. E na verdade está nos convidando para louvar a Ele também, louvar a Deus. É interessante que se há aquele ambiente que os pássaros estão vindo em nossa casa, em nossa varanda, em algum lugar, é porque ela não está sentindo nenhuma ameaça. Isso eu vejo até um testemunho. Porque uma casa em que nem os pássaros têm segurança de estar, calcula o ambiente. Porque sente que a coisa está feia ali, há um barulho intenso. Não é um lugar de confiança. Sinceramente, a nossa casa ou a nossa vida transmite uma paz ou transmite um ambiente que até mesmo os pássaros não oferecem a eles um risco para estar, no sentido, eles não vão se apavorar pela sua natureza que são, mas até elas, assim, olha, até os pássaros, eles têm prazer de ficar em casa ou ao redor de casa. Tem alguns que abusam até demais, né? Misericórdia, tem que mandar até embora, principalmente maritacas, né? Misericórdia, mas é outra história. Pássaros, né? Que vem, está ali um pouquinho e vai, viaja. Mas, sinceramente, eles não ficam no lugar em que oferece risco. Ô Jesus, aí, ó, tá vendo? Eu quero depois agradecer ao irmão que combinou comigo assim, tá? Agora, irmãos, tenta não se distrair, tá, irmãos? Ó, semelhante, né? Não sei como vai ser depois aqui, mas semelhantemente. Ô Tinho, acho que você foi ocupado, né? Nem foi o Tinho que fez isso. Mas veja uma coisa, irmãos. É interessante observarmos isso, que ao ponto se os pássaros têm plena confiança de estar em um lugar porque não oferece risco, não é uma ameaça, ao ponto de alguém que está vivendo o reino de Deus, é tão impactante que essa pessoa, ela tem uma facilidade de cativar outras pessoas, porque a paz de Cristo está sobre ela, a paz do Senhor está sobre ela, ela tem a paz do Senhor. Então veja, se a minha vida está em Cristo, ou se o reino de Deus está em mim, uma das coisas é de transmitir tamanha paz, Deus tem um testemunho de Cristo, amém, queridos? Testemunhar, porque olha, irmãos, não combina alguém ter uma resistência comigo ou com você, por dizer, olha, eu tenho medo daquela pessoa, não quero me aproximar dela, não. Não, irmãos, misericórdia. Se o reino de Deus, a presença de Deus está em nós, devemos ser de fato pessoas que venham transmitir a graça, o amor de Deus, a compreensão, um coração perdoador. Temos que ter coragem, irmãos meus, de entender tudo que Deus está gerando na minha vida é para ser uma testemunha dEle, para testemunhar que Ele é um Deus da paz, um Deus que reina, e se Ele reina em minha vida, uma das evidências é transmitir a paz, a qual Ele é a própria paz. Amém, queridos? Quando olhamos ainda algumas aplicações nessa parábola, entendemos uma coisa. O reino de Deus começa de forma humilde, mas cresce de maneira significativa ao longo do tempo, queridos. Toda a obra de Deus, quando começa a nossa vida, irmãos, começa através de algo muito simples.
Coisas simples. Como o reino de Deus se move através de coisas simples. Por isso eu e você jamais devemos subestimar a importância de reunir para orarmos, ainda que seja 2 ou 3 pessoas. Não devemos subestimar, irmãos, a importância de estarmos reunidos numa célula. A importância de você ter o seu devocional, compartilhar a palavra de Deus. Você enviar uma mensagem para alguém pela manhã, uma mensagem, você gravar uma oração, é tão simples fazer isso? Pois é, mas isso pode ser uma semente que vai vir de conta o coração dessa pessoa. O reino de Deus, irmãos, começa com algo humilde. Assim como foi o ministério de Jesus, ele começou com 1, até chegou aos seus 12, e assim, no Pentecostes estavam 120 pessoas, logo a pregação de um homem ousado pelo Espírito Santo, Pedro pregou, 3.000 pessoas veio se converter, e logo houve uma expansão, um crescimento de pessoas confessando a Cristo, e essa mensagem poderosa do Evangelho, do Reino de Deus, tem chegado a nós hoje. Mas começou como? Simples, um tete a tete, começou no relacionamento, começou ao redor de um barco, começou próximo das redes. Sim, irmãos, coisas simples. Nós precisamos, em nome de Jesus, aplicar em nossa vida. O Senhor se move em coisas simples, queridos. Não despreze coisas simples. Isso aqui não vai ter graça. Não despreze coisas simples. Se é com o propósito de Deus, é relevante. Por isso que no reino de Deus, irmãos, não existe ministério insignificante. Não, se é para o reino de Deus, não devemos subestimar, tem um valor importante, é relevante. Tudo que está relacionado com o reino de Deus é relevante. Não é quem está com o microfone ou quem está nos bastidores, olhando o carro, nos abençoando com isso. Quem está nos bastidores, que nós nem sabemos, quer dizer que um é mais importante que o outro. Não, no reino de Deus, queridos, nenhum ministério é irrelevante. Tem a importância no reino de Deus. Mas o reino de Deus, ele começa, irmãos, de uma forma tão humilde, mas com o tempo torna-se uma expansão, torna-se um crescimento. A segunda lição que nos traz quando olhamos nessa mensagem, irmãos, que o grão de mostarda representa o Evangelho, que apesar do seu começo modesto, se espalha e alcança um grande impacto no mundo, como nós já introduzimos há pouco, falamos sobre isso. O Evangelho começou, mas houve um impacto no mundo. Jamais devemos, irmãos, subestimar isso. A importância de você anunciar uma palavra. Inclusive, nós estamos aos domingos falando sobre a essência do Evangelho. A essência do Evangelho. Queridos, como isso pode impactar a vida de uma pessoa? Quando você fala para ela, olha, eu quero dizer que Jesus ama a sua vida como Ele ama a minha também. Ele ama a sua vida. Aí pensamos, mas isso talvez não impacta. Como impacta isso, irmãos? Ouse a liberar uma palavra do Evangelho na vida de alguém, declarar uma palavra de bênção, queridos. Ouse dizer, olha, Cristo, Ele se importa com você. E essa noite eu quero dizer para o seu coração, Cristo, Ele se importa com a sua vida. Ele se importa com você. Ele tem um propósito na sua vida, um propósito de restaurar a sua história. Jamais devemos subestimar, irmãos, essa mensagem tão poderosa, ainda que venha transmitir de uma forma tão simples. E terceiro, irmãos, aqui nos traz uma lição em tantas outras, mas eu quero resumir com essa e concluir com essa. A parábola do grão de mostarda nos lembra da importância de valorizar o crescimento constante e contínuo. Porque a semente, ela teve um processo para haver um crescimento. Para tornar uma árvore, não foi do dia para a noite. Semelhantemente, o reino de Deus em nossa vida, o que Jesus está dizendo é que o reino de Deus, na vida de um homem e de uma mulher, a mudança, ela é contínua, ela é constante. O crescimento espiritual, ela precisa ser constante. Para se tornar o propósito ao qual Deus deseja, precisa ser constante. Ou seja, significa que eu e você não devemos, irmãos, interromper essa obra de Cristo em nossa vida. Não devemos interromper isso. Interromper um crescimento.
interromper um processo de transformação que o Senhor está fazendo na minha vida e na sua dia após dia. Como nós interrompemos isso? Quando achamos que já está bom, é um dos motivos. Como interrompemos a obra do Senhor na nossa vida? Quando já dizemos, olha, já estou bom, já não sou mais quem eu era. Amém. Mas você tem certeza que você está sendo tudo que Deus deseja que você seja? Uma coisa é, eu não sou mais quem eu era. Maravilha. Semente do reino, a palavra de Cristo que manifestou no seu coração, está fazendo uma obra, trouxe vida espiritual, trouxe entendimento. Você não é mais quem você era, não anda mais por caminhos tortuosos, não anda mais por caminhos de trevas. Glória a Deus por isso, mas a questão é, você tenha a plena consciência ou a convicção que você está vivendo exatamente o que Deus deseja que você viva? Eu confesso, da minha parte, pelo menos, irmãos meus, e tem muita coisa para que o Senhor venha se revelar em minha vida e conhecer mais dEle e fazer minha vida. Dizer, olha irmãos, começou, está em crescimento, mas ela é constante. Precisa ser constante, queridos. Jesus contando essa parábola do grão de mostarda, que pode ser, começa pequeno, mas é uma expansão. É para que seja um crescimento contínuo, que seja constante. Toda a obra de Deus na nossa vida, irmãos meus, ela precisa ser constante. Constante, vai fluindo, e cada dia você vai frutificando na presença do Senhor. Isso não é para o nosso bem-estar, isso é para glorificar a Cristo que nos salvou. Isso é para ser uma testemunha da glória dEle. Isso sim, é para vivermos também intensamente nossos dias e fazer valer a pena. Frutificar, queridos. Um dos motivos que muitas vezes interrompemos essa obra de Deus na nossa vida é por acharmos que já é suficiente. Já estou bom. É como se eu estivesse me avaliando, dizendo, já estou de alta já estou bom, Senhor. Não. Eu creio que o Senhor, Ele é fiel de completar a boa obra a qual Ele começou em nossa vida. Ele vai completar essa obra. Por isso eu e você, por mais que estejamos num processo, alguns talvez já estão há alguns anos, mas olha, não fique estagnado, não fique estagnado, seja o mais experiente aqui na fé entre nós, é a mesma mensagem, encorajamento para quem está começando hoje na fé, não fique estagnado, não devemos ficar estagnado, não podemos interromper esse crescimento dessa semente em nossa vida. Qual é o propósito da semente? Revelar cada vez mais Cristo em nós, porque a palavra quando vem, ela gera vida, ela desperta-nos, nos traz uma fé, nos traz relacionamento com Deus. Eu quero, irmãos meus, orar neste momento, encorajar você nessa noite, em nome de Jesus, a crer que essa semente do Senhor, ela pode começar de uma forma simples, de uma simples entrega, um simples passo, uma simples atitude, mas isso significa coisas tremendas, irmãos. É uma coisa tão insignificante, que muitos desprezam. Não, Deus não despreza. Deus não despreza uma atitude, um coração entregue a Ele. Deus não despreza, irmãos, uma oração que está sendo colocada diante dEle, uma oração de quem está dizendo, Senhor, eu preciso de Ti. Alguém que está semeando em oração, uma semente da sua promessa no solo da sua necessidade. Olha, Senhor, a minha necessidade hoje é essa, mas eu tenho certeza que o Senhor é um Deus de promessas. Eu tenho certeza que o Teu reino, Senhor, é poderoso para entrar na minha casa e mudar a cultura da minha casa. Mudar a cultura, mudar hábitos. Sim, irmãos, o reino de Deus, Ele transforma até mesmo nossa cultura, nossa percepção de vida. Se coloque de pé, por favor, irmãos meus queridos. Enquanto nossos irmãos, ministérios de intercessão, vão se aproximando aqui na frente, eu quero convidar você que deseja nessa noite semear a sua vida na presença do Senhor, dizer, Senhor, Tua palavra em meu coração, está aqui, ó.
agora eu me entrego, eu me rendo diante do Senhor. Isso aqui é a minha vida. Uma atitude simples, queridos, é uma atitude simples. Uma atitude simples, é surpreendente o que Deus faz, queridos. Como Deus pode surpreender. Como é bom ouvir testemunhos semelhantes a estes. Olha, aquela noite, em um momento de oração, a minha vida foi impactada. Sério, foi só naquele momento simples? Foi simples, mas continha a presença de Deus. Foi simples, mas foi inspirado pela presença do Senhor. Foi um ato de entrega, um passo diante do Senhor, mas os céus testemunharam isso. Deus sustenta, irmãos. Uma entrega de coração a Ele. Deus sustenta. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e dizer: eis-me aqui, Senhor, minha vida. Nós queremos orar junto com você. E orar também por você que quer nessa noite, pela fé, levar sementes da promessa para a sua vida, para a sua casa. Dizer: Senhor, reina a tua paz na minha casa. Reina, Senhor Jesus, na minha casa. Reina, Senhor, no coração dos meus filhos. Reina, Senhor, nessa empresa. Nós queremos orar junto com você. E também você que está nessa jornada de oração, nessa campanha, nós convidamos você também para sair do seu lugar e vir aqui. Nós queremos orar com você. Seja você na segunda ou na 7ª semana, ou você que deseja hoje começar um propósito. Serão 7 terças-feiras por um propósito de oração. Qual é a finalidade? De você perseverar na oração, perseverar em oração, de ouvir a voz de Deus em meio ao que vocês têm colocado a Ele. Você pode sair, vir aqui à frente, irmãos meus, que um intercessor ou uma intercessora virá até você, orar, te ajudar em oração, em nome de Jesus. Vamos nessa hora, irmãos, louvar a Ele. Logo nós iremos orar juntos em nome de Jesus, queridos. Dessa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus, ó, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Ó, eu sou Teu. Ó, eu sou Teu. Do amor que faz
nossa confiança. Bem-aventurado aquele que confia no Senhor. Nós cremos, Pai, feliz aqueles que confiam no Senhor. Nós lançamos, Senhor, a semente da promessa no solo da necessidade. Nós declaramos o nome de Jesus, o teu reino, a tua presença, a tua obra, Jesus, sobre essa casa. Declaramos, Jesus, a tua presença sobre essa família, sobre essa causa que está sendo apresentada, Senhor, em oração. Nós colocamos, ó Deus, o motivo dessa jornada de oração. Intercedemos para que haja um mover glorioso dos céus. Intercedemos, ó Deus, para que haja um movimento celestial nessa casa. Intercedemos que haja um movimento celestial nessa família, nessa empresa. Nós oramos, ó Deus, intercedemos para que haja um movimento da glória do Senhor sobre a nossa cidade. Declaramos em nome de Jesus, Senhor, na certeza que o teu reino, Senhor, o teu reino é eterno. Nós cremos, Deus, que essa semente do teu reino, que tem despertado fé, que tem despertado ânimo, Senhor, que essa semente, ela não ficará infrutífera, mas vai prosperar em nome de Jesus. A semente, que a palavra de Deus prosperará na sua vida. Você crê nisso? A semente, a palavra de Deus prosperará na sua casa. Creia nisso em nome de Jesus. A palavra de Deus, a qual você está crente, que você está confiando, está declarando, se apropriando, em nome de Jesus, prosperará na sua casa, prosperará na sua vida, em nome de Jesus. Ah, Senhor, nós te louvamos. Jamais queremos subestimar, Senhor, o poder de uma oração, a atitude de uma entrega de um coração. Jamais queremos desprezar, Senhor, a oração de uma mãe, de um pai. Jamais queremos desprezar, Senhor, a oração de um filho, de uma filha, pois o Senhor não despreza a oração dos seus filhos, Senhor. Nós semeamos em oração, quer com lágrimas, quer com um sorriso, pois aquele que semeia com lágrimas voltará com júbilo, trazendo os seus feixes para a glória do nome de Jesus. Para a glória do nome de Jesus. Amém, queridos. Estenda as suas mãos e receba a bênção do Senhor, queridos. Se aproprie dessa palavra no seu coração, queridos. Que o reino de Deus comece de uma maneira humilde, de uma forma simples, mas não para de crescer. Ou seja, a obra de Deus é constante em nossa vida. A obra do Senhor é constante em nossa casa e será constante até aquele grande dia em que aprove o Senhor nos chamar. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo continue abundantemente sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a igreja do Senhor. Que assim seja hoje e assim seja para sempre. Amém e amém. Glórias a Deus. Vamos na paz, irmãos. Deus abençoe, queridos.